temos que passar e rodar essa, porque senão, that's all. 9-10, 11-10, 13-12, agora 14-13. O que esse jogo já mudou de mãos no tie-break, hein? Um jogo digno de líderes do ranking mundial e a Itália tem a bola para avançar à grande final e chegar à 35ª vitória consecutiva. Com saque mais uma vez da ponteira Miriam Sila. Ela sacou. Marcele na mão da Roberta. Diana pelo meio, amortece no bloqueio. De Gennaro cobre. Vem a Egonu. Toca no bloqueio brasileiro. De Gennaro cobriu. Orro para Egonu de novo. Bate no bloqueio brasileiro e a Gabi chegou. Roberta. Saída de rede. Rosa Maria toca no bloco. Cobertura da Sila. Orro não negocia. Bola para Egonu. Bate no bloqueio e acabou. A vitória da Itália. 3-2. A Itália vai para a final e o Brasil vai disputar o bronze neste domingo com a seleção japonesa. Um grande jogo de voleibol, mas a melhor seleção da atualidade avança. E avança no detalhe. 22-25, 25-22, 28-30, 25-22 e 15-13. As parciais de uma dolorosa derrota para a seleção brasileira. A festa é italiana mais uma vez. Itália e Turquia vão decidir o Campeonato Mundial nesse domingo. Festa italiana, nessa transmissão que tem o apoio do Team GM, agenciamento esportivo levado a sério. Vamos aos números e análises aqui no Web Vôlei com Gurja e o Daniel Bortoleto. Essa vai doer. Essa vai doer bastante e a gente vai ter muito pouco tempo para digerir tudo isso que acabou de acontecer. O Brasil teve as suas oportunidades. Só peço para vocês, senhoras e senhores, que não cheguem na rede social de ninguém e culpe por uma derrota. O Brasil perdeu. A Itália fecha em 15-13. São 35 vitórias seguidas da campeã olímpica, bicampeã da VNL e líder do ranking mundial. Vai doer? Vai. A gente vai sofrer? Vai. Mas, por favor, vamos entender que isso é o esporte. Um jogaço, né, rapaziada? Disparado o melhor jogo da competição, taticamente, tecnicamente, emocionalmente, várias nuances, diversas as trocas no domínio do marcador, sets estendidos para além da pontuação mínima, tiramos a Antropova, tiramos a Egonu, voltou ambas, não fomos superiores no set de desempate, tivemos até a oportunidade, né? Uma infelicidade na recepção, trouxe o match point adverso, e depois tivemos 3 contra-ataques que não conseguimos converter, e só a Egonu, foi acionada, com desvio no bloqueio, em 3 oportunidades, na terceira ela bota no chão, e pela comoção de todo o conjunto italiano, a gente viu o que representou essa vitória para elas. Agora é isso, caímos de pé, jogamos em altíssimo nível contra uma equipe que não perde há 1 ano e 3 meses. Infelizmente, vamos ter que se recompor o mais rápido possível, porque amanhã vale o bronze. O Brasil, que tem 4 medalhas de prata em seu histórico e uma bronzeada, tem totais condições de amanhã pendurar mais uma medalha ao peito e seguir entre as 3 melhores seleções do mundo. Um jogaço, né, senhores? Um resumo dessa ópera é que foi um jogaço. A gente está triste, está decepcionado, talvez não seja a palavra, mas abalado, mas que foi um jogaço, foi. O Brasil hoje colocou a Itália nas cordas, em vários momentos. Se a gente falava antes da live que a gente tem que tirar a Egonu e depois tirar a Antropova, a gente fez isso algumas vezes, e elas voltaram. O Velasco foi muito... se deu sorte, se tem confiança, mas as trocas entre Nervini e Giovannini foram bem feitas, várias vezes. E o Brasil teve suas chances. Eu acho que o que a gente vai lamentar é que a gente teve chances. E isso é o que mais dói num momento como esse, né? Se fosse um tie-break atropelo italiano, a gente sairia daqui falando que a Itália é a melhor do mundo, e isso aconteceu e elas mostraram. Mas a gente esteve perto dessa vitória, senhores. Dói, vai doer. E acho que vai doer muito para a Julia Bergman, principalmente por aquela falha na recepção no 13-13, né? Naquela bola que ficou de cheque ali para a Danese. Aconteceu o que a gente já falava, né? Ela seria massacrada pelo saque italiano, e nos momentos em que ela oscilou, a Itália prevaleceu, né? Esse jogo é cruel, e ali no 13-13, infelizmente para a Julia Bergman,
não rolou a recepção, né? E é isso, né? O Brasil fez tudo que podia fazer e ainda assim foi derrotado, né? Para mim, resultado esperado, resultado normal, e o Brasil realmente elevou o sarrafo, né? Acho que para mim o que fica é que fazia tempo que a Itália não era levada ao limite, né? E a gente vai sentir muito essa derrota realmente, porque fizemos o que dava para fazer e ainda assim perdemos, né? E o 15-13 é isso, Daniel, ele machuca muito mais do que um atropelo. Olhar para a imagem da Marcelo no fim do jogo é difícil. Difícil, e acho que é o que a galera está sentindo. Não tem como fugir disso nesse momento. Qualquer coisa que a gente fale aqui de diferente é querer ser diferentão. Vai doer, e esse time tem muito pouco tempo para digerir isso. E o mais complicado é já pensar que amanhã tem jogo por medalha. Essa medalha do Brasil, ela vai ser difícil de ser conquistada por conta do que a gente acabou de ver aqui. E faltou o saque, né, rapaziada? Novamente, Faltou o serviço. A Roberta, que foi importantíssima neste fundamento, hoje deixou muito a desejar. Falhou em momentos muito inoportunos. Acho que o 12-12 veio com um erro de saque dela. Logo que ela volta, desfaz a inversão. Falhou em 5 oportunidades. O Brasil desperdiçou, acho que 12 erros no saque, 5 deles da Betinha. Sacamos taticamente, né? Foram poucas as vezes que a De Gennaro trabalhou de maneira receptiva. A prioridade no bloqueio foi exemplar, tanto que forçou tanto a Orro quanto a Cambi mudar um pouco a estratégia, começar a servir um pouco mais a Sila, que é uma jogadoraça, tem muita personalidade, é subestimada, está em franca evolução no fundo de quadra, e nos ataques ela é impiedosa, só bordoada para tudo quanto é lado. Mas é isso, fica essa sensação de que dava, né, cara? Tava pra gente, a gente conseguiu minimizar aí o potencial ofensivo delas, tiramos a Egonu logo no começo da partida, veio a Antropova, a gente conseguiu também, em momentos oportunos, reduzir o poderio ofensivo dela, tocando nas bolas, obrigando uma distribuição diferente, partidaça de Júlia Kudes e de Diana, partidaça de Júlia Kudes e Diana, tanto no bloqueio quanto ofensivamente. Vão terminar a competição ambas sendo as principais bloqueadoras do torneio, isso invariavelmente, mas agora a gente tem que sim digerir essa derrota, sair de cabeça erguida, orgulhoso de uma campanha, de um jogo espetacular, claramente a final antecipada da competição, e amanhã se remontar para vencer o conjunto japonês valendo bronze. E se alguém ainda está com imagens, acompanhando a entrevista da Gabi, vaza no fundo da entrevista um abraço mais do que carinhoso da Egonu na Rosa Maria. que foi outra que foi muito bem hoje, né? A gente precisava dela e ela correspondeu novamente, né? Então, parabéns à Rosa aí pelo desempenho nessa reta final de Campeonato Mundial. E Gordinha, você falava do saque, a gente precisava que fosse a Betinha do saque do jogo da República Dominicana, né, cara? E para quem falhou no serviço. Vai tu, boss. Não, e para quem está ouvindo, a gente está sem aqui o áudio da entrevista da Gabi agora ao Sport TV. A Gabi assumiu o papel dela de capitã, né? E essa hora a capitã assume a bronca, né? Foi assim que a Gabi fez na derrota na Olimpíada também, na semifinal, e assim que o pessoal aqui acaba de escrever no chat que ela está fazendo, mas que baita atuação da Gabi, né, cara? A Gabi não tem que se culpar de absolutamente nada. São 29 pontos, 27 deles no ataque, mais 2 no bloqueio, uma atuação gigantesca. O que a Gabi defendeu, cara, nessa reta final de jogo, coberturas. Gabi, você não tem que se culpar de nada. Nessas horas, eu entendo a posição da capitã, mas não tem que carregar esse peso, não. Quinto set da Gabi foi primoroso, né? O Gorja falou, ela rodou 2 bolas ali na paralela muito difíceis, né? É aquilo, vai doer porque a gente fez tudo que podia fazer, ainda contou com um acaso, né? Com a lesão da Sarafá no aquecimento, uma torção de tornozelo da Orro. Fizemos tudo que podia fazer, cara, porque realmente a Itália é superior e foi no detalhe. O detalhe é que faz a diferença e, para mim, além no conjunto, né? No conjunto, o saque. E o detalhe, lamentavelmente, para a Julia Bergman, a recepção do 13-13. 115-12 a somatória dos pontos de Brasil e Itália. Um jogaço. E agora,
a imagem com a Júlia Bergman chorando. Confesso que me toca profundo aqui, viu, rapaziada? Sinta-se abraçada, Julinha. Você tem muito voleibol ainda a jogar, tem muitas partidas decisivas para desenrolar com a camisa da seleção brasileira. A Betinha foi ali acalmá-la, deu um beijo carinhoso nela, mas ela realmente se mostra nesse momento bastante abalada, e certamente por conta daquela recepção, né? Não era um serviço difícil de ser recepcionado, era um saque até despretensioso. Ela chegou de cheque, a Danese não perdoou, mas espero que vocês, brasileiros, torcedores, apaixonados pela modalidade, entendam e valorizem toda essa entrega do conjunto brasileiro que botou a Itália nas cordas, teve o 2-1, não se entregou em momento nenhum, teve um 13-12 no tie-break. Infelizmente, a gente não conseguiu ser superior, tem duas máquinas de rodar bola no conjunto italiano. Antropova e Egonu são fora de série, são jogadoras absurdas e que ainda também têm o que evoluir, né? Estamos falando de jogadoras que têm aí 25 e 22 anos, mas estão muito de parabéns. Parabéns ao conjunto italiano, parabéns ao conjunto brasileiro. Amanhã a final é entre Itália e Turquia e a disputa pelo bronze, Japão e Brasil. Tô curioso pro placar dos bloqueios, cara. Me impressionou muito a atuação do Brasil nesse fundamento hoje, mais uma vez, né? 22 a 15. É impressionante. É porque a Itália cresceu na reta final, né, senhores? O bloqueio da Itália fez a diferença no fim do tie-break, né? A gente estava com 22-12, 22-11. Infelizmente, o bloqueio italiano apareceu na hora mais importante. E é o que a gente pede só hoje, viu, senhoras e senhores? Empatia. É com essas meninas mais precisam nesse momento. Para dar aqui a pontuação, vai tu, boss, vai tu. Não, eu só ia agradecer a mensagem do Valdeci aqui, mas vai você, depois eu agradeço. Eu ia cantar aqui a pontuação de cada bloqueadora brasileira. Júlia Kudes fez 9 pontos de bloqueio na partida. Ela entrou em quadra com 18. Olha o tamanho da enormidade, olha a expressão deste número. Ela já era a principal bloqueadora, ladeada a Diana. Com 18 pontos, ela botou 9 tijolos no muro na partida de hoje. A Diana botou mais 6. A Gabi botou 2. Júlia Bergman, outros 2. A Kizzy também, um par de blocos. E a Betinha botou um tijolo no muro. Pelo lado italiano, Antropova foi a principal bloqueadora. Ela que somou 28 pontos na partida, entrou em quadra com 13 pontos na competição. Se despede na semifinal com 28 acertos, 6 deles no bloqueio. Eu vou agradecer as mensagens que chegaram aqui. Valdeci, Léo Rodrigues, temos novos membros apoiadores que chegaram agora, Frânio Rodrigues, Bruno Soares, que não é aquele, hein? Não é aquele, ex-tenista, mas é o Bruno Soares. Seja bem-vindo, Bruno, seja bem-vindo a Frânio. E é o que a gente fala, né? Alguém já escreveu aqui, as redes sociais. A gente tenta fazer a nossa parte aqui numa tentativa de educação. Eu sei que está todo mundo aqui machucado hoje. Mas não mais do que elas, que estavam lá e viram essa vitória tão próxima, né? É por isso que a gente tenta aqui, de alguma forma ou de outra, educar. As redes sociais são um mundo novo, as redes sociais são um mundo muito cruel, às vezes, e certamente essas meninas, elas não podem entrar na rede social até voltar para o Brasil, independentemente do que acontecer amanhã. Mesmo que amanhã tiver uma medalha, eu sugiro que ninguém visite redes sociais por um tempo, porque não é o ambiente mais saudável depois de um jogo como esse. Um jogaço, um jogo que vai ficar para a história, mas é um jogo que o Brasil perdeu a chance de ir para a final do campeonato e muita gente não vai conseguir entender que o esporte é assim. Alguém hoje ia chorar muito. Se fosse a Itália, veríamos as italianas chorando tanto quanto as brasileiras, porque o jogo foi de altíssimo nível. Em jogo de altíssimo nível, os dois lados sabem que a moeda poderia ter caído ali para qualquer lado, né, senhores? Elas mais do que nós, né? Sim, e se confirmam as nossas previsões, né? O Brasil lutaria para estar no pódio, seria muito difícil, né? E a Itália favorita contra qualquer adversário, né? E hoje, repito, foi testada. Não havia sido testada dessa maneira há muito tempo. Me lembro de um 3-2 italiano contra o Japão na VNL. Estamos falando de um conjunto brasileiro sem a sua principal atacante disponível, perdendo um jogo por 3-2 para uma equipe que não perde para ninguém há mais de um ano. Se a Ana Cristina estivesse disponível, se minha mãe fosse virgem, eu estava balançando até hoje, mas temos que citar, né, rapaziada?
principal força ofensiva do Brasil, não está disponível desde porção mediana da Liga das Nações e a gente segue no topo, mesmo sem Ana Cristina. E para mim, senhores, o melhor jogador italiana hoje foi a Sila, tá? Eu acho que eu tô com você, viu? Por mais que a Antropova tenha liderado no ataque, quem segurou o BO na ausência de uma ou outra ali, né? Foi a Sila, né, Bruno? Para mim, e não só, de novo, né, pelo que produz ofensivamente, mas como evoluiu no fundo da quadra a Sila, né? E soube variar bem os golpes, enfim, mais uma partidaça aí da ponteira italiana, para mim, a melhor em quadra. E como rebobinar a fita e entrar em quadra amanhã, minimamente tentando fingir que nada aconteceu. Falar que esqueceu, eu diria que é impossível, mas como fingir que nada aconteceu para o bronze, hein, Gordinho? Boas, eu vejo como cabeça erguida, chapa. É difícil uma derrota dessas, é difícil. Mas o que conforta é essa sensação de entrega. Foi feito tudo o que havia para ser feito. Taticamente, tecnicamente, psicologicamente. Então é muito pior você sair de uma partida derrotada com aquela sensação de que podia ter feito melhor. Podia ter feito muito mais do que fiz. E claramente não é essa sensação que deve estar nesse instante no conjunto brasileiro. É uma sensação de uma frustração por ter estado próximo da vaga à final e não conseguir, mas muito mais por mérito adversário do que por demérito. Se a gente for aqui falar de pontos, momentos cruciais da partida, de pequenos detalhes. Então é isso, é valorizar a partida, é valorizar a entrega, é valorizar o desempenho coletivo do Brasil e valorizar, para além de tudo isso, a medalha de bronze. Valorizar estar no pódio no campeonato mundial. Então, é difícil, a gente está aqui do outro lado e fala, tem que valorizar, tem que esquecer, tem que apagar, mas, na minha opinião, o jogo foi muito bem jogado, foi de altíssimo nível. O Brasil impôs grande dificuldade ao conjunto italiano. Precisou trocar, mexer, tirar Egonu, voltar Egonu, tirar Giovannini, botar Nervini, fazer tudo o que tinha do outro lado. Então, acho que o Brasil sai com essa sensação de frustração, mas não sai com aquela sensação de que poderia ter sido melhor em desempenho. Então, acho que é se apegar a isso e valorizar, valorizar muito a medalha de bronze. Eu tenho certeza que o conjunto japonês vem babando também para estar com ela pendurada ao peito. Então, respeitar esse primeiro momento de dor, de frustração, de lamento por não ir à final, mas o mais rápido possível, uma dar força à outra e enaltecer a partida que foi feita contra a Itália para que amanhã a gente conquiste o bronze contra as japonesas. O mental, para mim, é a chave do jogo. Não tem como fugir. A gente pode falar de parte técnica, como anular a Wada, como não fazer Yoshino jogar, mas a parte mental é a chave da decisão. E vimos, né, Bruno, para quem acompanha esse jogo mais cedo, de Turquia e Japão, o time japonês também é abaladíssimo no fim daquele 4-7, né? O Japão teve 24-21 para levar o jogo para o tie-break. E o Japão leva uma virada que também dói, que pega, mas o Japão já teve pelo menos umas 3 horinhas a mais para digerir tudo isso que aconteceu, né? A C, que era mais abalada no fim do jogo, é uma jogadora chave para o funcionamento do time, né? É a levantadora, estava aos prantos porque tomou decisões que agora a gente pode falar aqui que foram equivocadas no momento decisivo, mas como a gente acabou de dizer, o Japão já teve umas horinhas a mais para tentar digerir tudo isso. Eu acho que além do mental, parte física, né? Parte física também vai contar bastante. A gente já sabe que a tendência é uma tendência de pontos longos, né? De muita defesa. Então, acho que a parte física também vai ser testada. Mensagem aqui do Bernardo, enaltecendo a atuação do Brasil. Lembrando, sem a Ana Cristina, com cobertor curto para trocar, com jogadores que ainda são muito jovens para iniciar um ciclo. Eu acho que esse é o copo meio cheio, Bernardo. A gente está muito alinhado no que você escreveu, que a gente tem que olhar para esse tipo de situação também quando a gente perde. E eu já aviso eu vou para cima do hater hoje, hein, cara. Hoje eu tô advogado da seleção feminina brasileira. Pode crer que eu tô com o dedo nervoso aqui caçando papo torto, hein. Pode crer.
Aqui a gente não vai achar, cara. Aqui a gente já conseguiu mostrar para as pessoas que é possível ver as duas formas, né? É possível ver as duas formas. Acho que as mensagens estão na tela aqui. Mais uma do Alexandre Cruz, enaltecendo a Júlia Bergman. E como essa menina vai evoluir, né, num processo como esse? Porque era óbvio que ela ia ser caçada, né? Como ela foi caçada em outros jogos, né, Bruno? E chega no momento, a gente não tem o número atualizado aqui, mas se você faz 50, 60, 70 recepções, uma hora você vai poder falhar. É parte do processo. Não tem como você fugir disso. É cruel. Voleibol é cruel. Vai lamentar muito a hora em que veio a falha, né? Mas fez um campeonato mundial excelente. Uma partida também muito boa, né? Vocês têm os números aí. Ela que já havia sido a nossa maior pontuadora no jogo contra a França, né? De quartas de final. Então, lamentar só o momento dessa falha, né? E é assim que esse jogo é construído, né? Então, tem pontos que valem mais do que outros, né? Infelizmente. E amanhã, se a gente hoje está paraguejando a maledeta inversão, amanhã somos todos inversão, somos todos Antropova, somos todos Sila, até porque eu não quero rever Daniele Santarelli dando uma de cowboy ao fim do jogo, como eu vi hoje mais cedo aqui. Quem mais? Novo membro aqui, ó, Dr. Jonathan. Não é novo membro, não. Ele está escrevendo aqui, ele já é membro há 17 meses. O cobertor curto nas pontas foi um problema. A gente já falava isso, né, Jonathan? Em algum momento poderia fazer falta. Não que a Helena tenha entrado mal, né? Entrou em algumas enrascadas aí que fez o que tinha que fazer, mas não poder trocar por mais tempo, isso certamente pesou. Análise global, né? Não acho que tenha sido um problema. Acho que o Brasil lidou bem, solucionou bem esse problema. Agora, precisamos sacar muito melhor. Sacar muito melhor. O vôlei brasileiro precisa sacar melhor, né, Bruno? Não só a seleção, tanto feminina quanto masculina. A gente acompanha aqui na Superliga também, o nível de saque é bem abaixo, com repletos números de erros, tanto em momentos inoportunos também, para além do número exagerado de erros. O vôlei brasileiro, num contexto geral, precisa sacar melhor. E ainda assim, nós estamos falando de um 15-13 com a Itália, né? Então, são detalhes mesmo, né? Detalhes. Detalhes muitas vezes cruéis. Que mais? Agora, nesse momento, a gente nem vai falar que se era hora de trocar da levantadora, se era para a Cris ter entrado, a gente vai poder falar de levantadores, acho que é o fim do campeonato, mas eu acho que esse assunto ele vai ter que voltar ao debate, tá, senhores? Ao fim do campeonato. A Cris entrou, boss. Muita gente estava pedindo que ela tivesse começado o tie-break. Agora é muito fácil, e a gente pode fazer aqui dezenas de suposições. E não entrou tão bem, tá? Não entrou tão bem. Me lembro daquela bola que abriu para a Gabi. Foram duas, né? De erro de combinação, né? Exatamente. A Macris não entrou já, ela faz um levantamento dificílimo no meio com uma das mãos, é verdade. Faz uma excelente defesa, mas ela não entra já precisa. O meu ponto também não é nem querer entrar nesse momento da análise de um ponto ou outra das duas, mas o que virá depois das duas. Hoje a gente não tem uma terceira levantadora. Hoje a gente não sabe se as duas seguirão no ciclo completo e a gente não tem uma outra opção, não vou nem dizer pronta, mas que a gente saiba quem é. Hoje a gente nem sabe quem é uma terceira opção, caso a gente não tenha Macris e Roberta. E a gente vai precisar dela logo mais. E já começam a pipocar aí os boatos de uma possível aposentadoria da Macris da seleção brasileira, né? A gente não falou sobre isso, mas já começam a pipocar aí boatos, especulações, mas o tema já começa a aparecer. Eu acho que muito improvável que não seja esta dupla lá em Los Angeles. Estou falando de uma Macris com 36 anos, da Betinha com 35, mas não tenho nenhuma expectativa de que apareça um outro nome para estar na seleção brasileira na próxima edição dos Jogos Olímpicos. Estamos apenas no primeiro ano do ciclo. E acho que se acontecer, é muito mais por um desejo da atleta, né, Gorja? E também temos que olhar por esse lado, né? Ela quer continuar, né? Enfim. E é muito tempo até lá, viu, senhores? Eu acho que a gente tem que colocar isso na balança também. Se nada mudar até lá e a gente seguir com as duas, a gente já vai ter que ter uma terceira levantadora. Porque quando ela chegar, talvez ela tenha que ser a primeira.
Então, assim, esse e é uma dupla de troca, né? Vem uma primeira e uma segunda nova levantadora. Então, assim, esse eu acho que é o maior sinal de alerta. A gente vai falar aqui que o cobertor foi curto na ponta, mas a Ana Cristina vai estar de volta. E é uma menina que vai ter que jogar aí mais 3 ciclos, se ela quiser. Então, assim, hoje, o maior dilema que a gente tem na seleção brasileira é entender quem vem na sequência no levantamento. E essa é uma preocupação que os bastidores do vôlei já têm há muito tempo. A CBV tem há muito tempo. E até agora a gente não viu alguém já com o dedinho levantada. Tô pronta, me chama quando vocês precisarem. E esse grupo tá junto desde abril, né? Maio já teve jogo, né? É muito tempo, né? Esse grupo tá treinando já desde abril, né? São 6 meses aí, né? Bartolomeu, obrigado pelo super sticker. A gente agradece. A gente vai poder falar de alguns nomes, mas vamos deixar para esse assunto ser pós-VNS, pós-Campeonato Mundial, porque é um tema que não se esgota aqui em 10 minutos de live. Senhores, tem muita gente conosco aqui, mas eu acho que está na hora de ir embora. Até porque a gente não queria, né? Mas amanhã vai ter rodada dupla, né? É isso? Isso é que eu lamento mais, cara. Isso é que eu lamento, que eu já tô aqui só o pó da rabiola. Amanhã, e o primeiro horário mais triste por vocês, cara. Mas a gente tá aqui para isso também, viu, Bexosa? Se a gente tá aqui para dar a letra, é na hora que for, é o confronto. Na boa e na nem tanto, né? Na boa e na nem por isso. Imagina se elas vão ter que jogar e tem que ter a cabeça boa para vencer o bronze, quem somos nós aqui, comunicadores, para lamentar o horário da partida e que vamos ter a rodada dupla. Vamos para cima para dar a letra do bronze brasileiro, para dar a letra do ouro italiano, e é isso aí. Bom, senhoras e senhores, a gente agradece a vocês pela presença. Vocês não soltaram a nossa mão aqui. E vocês devem ter pensado em ter feito isso em algum momento. São mais aqui de 3 horas e 15 minutos de transmissão. A gente vai tentar aqui remoer também, né? A gente vai passar esse sabadão aqui tentando aceitar. Eu acho que a gente tem que tentar aceitar, né? Entender o que aconteceu, a gente pode achar aqui 1,5 milhão de teorias, mas não vai mudar nada o resultado final. Mas o que importa é que amanhã a vida segue, né, senhoras e senhores? Assim acaba o nosso vídeo que encerra as transmissões, né? Por algum motivo eu falei assim a vida segue, e assim a vida segue. Domingão tem vôlei, domingão tem disputa de bronze, domingão tem final, e segunda-feira começa uma nova semana e começa um planejamento para o restante de um longo ciclo olímpico. E daqui a pouco, senhores, tem Campeonato Mundial Masculino também. Não queria lembrar vocês não, mas tá para começar também, viu? Não quero deixar vocês deprimidos. Daqui a pouco tem Campeonato Mundial nas Filipinas, com jogos 11 da noite, 3 da manhã, 6 da manhã. E encerro daqui. Assim a vida segue. Tchau, Gojinha. Meus amigos. Muito obrigado. Até amanhã. Cabeça boa aí, rapaziada. Valeu. Obrigado a todo mundo que deixou o like aí nesse jogaço. Será que o Lacata tá aqui? Ou sou eu que tenho que encerrar, hein? Acho que sou eu. Acho que é você, então vou dar deixa, hein? Web vôlei, o que nos une. Peraí que eu tenho que me arrumar aqui. Ai. Tchau, senhores. Agora a gente vai embora mesmo. Tchau. Aqui no canal do Webvôlei no YouTube, você encontra muita informação do voleibol e dos 4 cantos do planeta. O Vôlei que te fa bene aproxima os vôleifãs do campeonato italiano, o mais forte do planeta. A Gabi desfilou o voleibol dela em quadra. Tá maluco, rapaziada? Foram 22 levantamentos para a Capita e ela derrubou 14. Sem nenhum erro ou bloco sofrido. É boníssima. Você também não perde nada do emergente voleibol turco feminino no Bloco da Cal. E a gente começa pelo clássico Vakifbank Fenerbahçe. O time de Giovanni Guidetti impôs ao Fener a primeira derrota na competição. Para isso, o Vakif contou com atuações espetaculares da dupla Markova e Van Rick. A ponteira russa marcou 30 pontos, 2 deles no saque e outros 2 no bloqueio. As nossas tradicionais lives de segunda-feira passam a limpo o voleibol nacional.
e não faltam bom humor e muita opinião, mas sempre com respeito e responsabilidade. Boa noite, senhoras e senhores. Estamos de volta para mais uma live do Web Vôlei. A Helena tem que ser testada, né? Ela tem que jogar. Ela só vai evoluir jogando. O que pesa, né? E um mosquito aqui, cara, que eu vou te falar, cara. Tô me controlando aqui. Se não tem pneu, se não tem terreno baldio, aí não tem um... Pneu? Não, aqui não tem não. Sextou com o Web Vôlei News, aquele resumão caprichado, com a atualização da agenda do fim de semana para você não perder nada. O Tisterna saiu da caverna, meteu 2 vitórias consecutivas e parece que gostou do sabor. A missão na rodada é contra a rapaziada do Taranto, 10º contra o 9º, respectivamente. E tem conteúdo especial das principais competições, dos times do momento e dos grandes atletas do nosso voleibol. Parabéns, canal Web Vôlei, super bem. E o Vôlei Fã já sabe, aqui você encontra a melhor transmissão dos jogos com ou sem imagens, do Brasil e do exterior. Um momento histórico para o voleibol de praia do Brasil. Vem aí o segundo ouro, sacou a Melissa, Ana Patrícia. Duda levanta de manchete, Ana Patrícia, somos ouro! Vitória do Brasil, 2-1. Ana Patrícia e Duda, campeãs olímpicas. Bola do jogo, saque da Rabadzieva. Bem executado na Larissa, Naemi levanta, Kizzy larga, Natinha cobre, Claudinha levanta para Monique, na pequena diagonal, defesaça da Gray. Bola vem de graça, passada pela Júlia, Rabadzieva na mão da Claudinha, Monique de novo, bloqueada, Natinha cobre, Claudinha levanta, Kuznetsova! O Dentil Praia Clube é o campeão mineiro de 2023! Que tal associar a sua marca ao nosso conteúdo? Venha nos ajudar a produzir ainda mais e com a nossa reconhecida qualidade. Anuncie no Web Vôlei e faça parte da nossa família. É muito casca grossa junto. O maior número possível de times, o maior número possível de campeonatos, responder o maior número possível de comentários, e assim a vida segue. Agora vai, Júlio!